Olá, programa Cidadania Consciente, mais uma vez com você. Como sabemos, é um programa voltado para debater grandes temas da nossa cidade, de Volta Redonda especificamente, e também da região. Para conversar conosco hoje, o vereador mais votado da região sul-fluminense, o vereador Jari Oliveira. Jari, tudo bem? Zezinho, primeiramente obrigado por essa oportunidade de estar aqui no Cidadania Consciente, né, para poder participar com vocês. Pois é, ô Jari, é uma alegria poder entrevistá-lo e saber da responsabilidade que recai sobre você, nos mais de 4.000 votos, 4.392 votos conquistados nessa eleição agora em outubro. Só uma pergunta, qual foi a fórmula para ter tanto voto? Zezinho, a fórmula para ter tanto voto é trabalho. Eu fiquei assim muito satisfeito por ter tido o reconhecimento da população de Volta Redonda pelo nosso trabalho que fizemos durante 4 anos. Mas agora, especificamente, você sabe que o voto ele é carregado de muita cobrança e até de desvios, né? Você teve dificuldade porque às vezes o eleitor chega no momento eleitoral, ele vê o candidato, ele quase quer se vingar, ele quer alguma coisa em troca. Como que você lidou com esses desvios onde a pessoa queria vender seu voto? Zezinho, em 2012, quando faltando 4 meses para a eleição, o grupo escolheu o Jari para poder representar e substituir o Paiva, que na época era vereador e foi ser o vice do prefeito Antônio Francisco Neto, me deram essa grande responsabilidade de sucedê-lo. E assim, quando faltava 4 meses para a eleição, né, eu aceitei o desafio e fomos para ruas, de forma digna, olhando olho no olho, e dizia para as pessoas assim: gente, eu não vou enganar ninguém para ter um voto. Sem promessa e com muita boa vontade, estaria à disposição da população de Volta Redonda. E Deus nos abençoou, nos concedeu a oportunidade de assumirmos a Câmara de Vereador em 2013. Então foram votos, né, então, adquiridos de forma ética e limpa, né? Sim, Certamente. sim. Mas, vereador, você agora vai para uma experiência do segundo mandato com uma carga de uma quantidade de eleitores que a exigência aumenta. Nós sabemos que você tinha uma estratégia de visita aos bairros pontualmente para conversar com a população. Temos notícia que você talvez tenha visitado todos os bairros. Vou até te perguntar, tem um bairro da Estação em Volta Redonda, que é um bairro quase invisível no centro da cidade. Você o visitou? Fomos sim, fomos em todos os bairros de Volta Redonda. Inclusive, Zezinho, esse projeto Vereador no Bairro é a garota dos meus olhos. Eu acreditei muito nesse projeto, porque eu tinha comigo que o vereador, o político, ele por ser o ente público mais próximo da população, ele tem que estar de fácil acesso à população, dando facilidade. E eu, de forma muito simples, eu olho olho no olho, digo sim, digo não, mas falo a verdade, sabe? E sempre com muita boa vontade. Mas nunca de vereador de bairro. Você não é vereador de cidade, não é? Sim, eu sou vereador da cidade de Volta Redonda. E daqueles que votaram no Jari e dos que não votaram no Jari. Estou à disposição com nossa porta aberta, nosso gabinete aberto. Agora, dessas visitas, a gente sabe que Volta Redonda é uma cidade, do ponto de vista político, extremamente exigente. Dessas inúmeras visitas, construiu-se algum projeto específico para a cidade a partir dessa escuta? Sim, Zezinho. 2 projetos muito interessantes foram vistos nas ruas no projeto Vereador no Bairro. Um deles foi dos taxistas, aonde o permissionário, que é o dono do táxi, e tem o auxiliar, que é o motorista auxiliar que presta serviço para o permissionário. Certo. O auxiliar, ao bater com o carro, ou se o carro sofreu algum tipo de dano, ou for roubado, furtado, alguma coisa assim, o motorista auxiliar ele ficava em casa sem defender o seu pão de cada dia. Perfeito. Porque ele não poderia de forma alguma migrar para um outro veículo de permissionário que estivesse disponível. E assim, na rua, num belo dia, no projeto Vereador no Bairro... Ele ficava desamparado. Desamparado. Né? Aí teve um taxista que me procurou, ponderando comigo essa situação e dizendo: ó, vereador, eu sou motorista auxiliar, estou num momento difícil, porque o carro pegou fogo e eu não posso migrar para um outro veículo que tem disponível muitas das vezes, do permissionário, eu não consigo, então estou parado, estou com dificuldade grande. E assim eu fiz um projeto
foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores na Câmara de Volta Redonda, que é onde hoje o motorista auxiliar, que por algum motivo, se ele ficar com o veículo dele danificado, ele pode migrar para um outro veículo que esteja disponível do permissionário. Interessante, isso teve uma função social, né, que agregou, né, situações dificultosas para o povo. Mas, vereador, vamos dar um passo além. A gente sabe que vereador, e você é bacharel em direito, né, vereador lida com leis, formula leis, mas o vereador também ele cria situações para responder a demandas de agressão à comunidade. E aí eu gostaria de saber de você os seus pronunciamentos sobre questões assim extremamente dificultosas, questões ambientais, questões de saúde, questões de educação. Você utilizou algum instrumento de participação da população para fazer essa escuta lá no seu mandato, ou pretende fazer isso? Sim, nós, no primeiro mandato, tanto agora no segundo, 2017, nós estaremos sempre à disposição da população de Volta Redonda, porque conforme eu sempre disse, o nosso mandato ele é um mandato participativo, ou seja, precisamos de dar direito à participação popular. E eu quero estar sempre envolvido com os movimentos sociais, quero estar sempre envolvido com o meio ambiente, com a educação, participando das audiências públicas na Câmara Legislativa. Eu quero fazer no nosso mandato a participação popular realmente, que o povo participe com a gente. Pois é, o vereador está falando uma coisa preciosa que nos remete até para que aquele que nos assiste entenda, vereador, é a questão da democracia participativa e da democracia representativa. Você é o nosso representante no parlamento, mas aquela democracia da participação da população, ela se dá quando o parlamentar escuta lá na comunidade, quando o parlamentar ele atende a uma demanda para provocar uma audiência pública sobre um determinado tema. Mas você também tem uma questão que eu gostaria que você falasse, que é um instrumento de participação importante que você tem perseguido, Tribuna Livre. Sim, esse projeto, desde o primeiro ano do nosso mandato, nós vamos tentar aprovar na Câmara de Vereadores a questão que dá direito à população, obviamente com critérios de poder se inscrever e poder ter direito à voz. Porque na Câmara de Vereadores é a casa do povo. E sendo a casa do povo, o povo tem que ter voz. Então nós vamos incessivamente continuar trabalhando para que possamos... Mas esse projeto foi negado já em outros mandatos? Esse projeto nós já entramos com ele 3 vezes e nas 3 vezes não tivemos sucesso. E vamos entrar pela 4ª vez. Está já tramitando na casa para entrar em votação. Daqui a pouco a gente fala com mais detalhe um pouco desse projeto de participação da população através da Tribuna Livre. O vereador Jari e eu voltamos daqui a pouco. Vamos a um breve intervalo. O Sindipaz informa que, por determinação judicial, não será permitido o embarque nos coletivos das linhas municipais de Volta Redonda a passageiros com idade superior a 65 anos que não esteja portando o cartão de melhor idade a partir de 16 de novembro de 2016. O objetivo da presente decisão é evitar que fraudes aconteçam por pessoas que não sejam beneficiárias da gratuidade concedida aos idosos. Dessa forma, se você é morador do município de Volta Redonda e possui 65 anos ou mais, procure o posto de atendimento do Sindipaz mais próximo e faça logo o seu cartão. Informou Sindipaz. Vem aí a 3ª Festa do Trabalhador, 19 de novembro, Ginásio do Recreio, Volta Redonda. Premiação, 10 poupanças de R$1.000, 10 poupanças de R$2.000, 5 poupanças de R$1.000 e uma poupança de R$5.000. Fique atento, seja um associado ao Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Sul Fluminense e participe! Programa Cidadania Consciente, hoje conversando com o vereador Jari, o vereador mais votado em Volta Redonda. Ele faz parte da história de vereadores que
vai figurar entre os mais votados nos últimos anos, né? Eu não vou nem listar os demais aqui, porque hoje a referência é do vereador Jari. Mas, vereador Jari, nós estávamos falando de instrumento de participação popular dentro da Câmara Municipal. Você falava da tribuna livre. Agora, por que a dificuldade de aprovação de um projeto de grande significado para o envolvimento da população nas demandas legislativas? Nós somos 21 vereadores. Cada um tem sua forma de pensar. Na última vez que nós colocamos o projeto em votação, nós tivemos apenas 8 votos favoráveis. Alguns ausentes e outros votaram contra. Eu até faço um apelo para que todos, né, que conheçam alguns vereadores possam estar pedindo, né, e dizendo da importância desse projeto, que dá direito, que dá voz à população de poder participar no Poder Legislativo com direito à voz, mas com critério, sabe, Zezinho? Não chegar lá e vou falar sobre um assunto que não está em pauta. Esse assunto tem que estar em pauta, né, e 2 pessoas, uma a favor e uma contra, para poder discernir e falar sobre os projetos a serem votados. Para que aquele que nos assiste compreenda, a Câmara tem um ritual, até deles mesmo trabalhar, eles têm um momento que vai ser aberto para aquela representação social ou um cidadão que previamente tenha se inscrito para usar a tribuna de um determinado tempo. Lembrando que, assim como nós estamos falando aqui, eu posso ser penalizado do ponto de vista legal, jurídico, do que eu falo aqui. Então, é um lugar de responsabilidade, mas é um lugar que pode construir coisas novas dentro do espaço legislativo. Eu sei que Barra Mansa tem, eu mesmo já participei em audiência pública, audiência em tribuna livre em Resende. Imagine, eu de Volta Redonda fui para a Câmara de Resende. Então, Volta Redonda, essa Câmara atual, essa Câmara Legislativa, ela pode dar um passo importante no que tange a participação da comunidade. E esse apelo, vereador, que você faz, você que escolheu um desses 21 vereadores, então, conversar com o vereador e falar que tribuna livre não é bicho de papão, é bicho que provoca a participação do povo. Muito bem, vereador. Câmara Municipal, 21 vereadores, você o mais votado. Historicamente, em algumas câmaras, o mais votado assume a presidência da Câmara. Você está candidato à presidência da Câmara? Eu até estou candidato à presidência da Câmara, mas em Volta Redonda funciona de forma diferente, porque a lei orgânica diz que quem escolhe o presidente é a mesa diretora. Então, uma vai ser composta a mesa diretora, os eleitos para compor a mesa que escolhe. É um sistema de colegiado, faz-se uma chapa, isso, elege aquela mesa naquele conjunto de 5 ou 6 vereadores. É a maioria, né? A maioria simples. E aí, entre os votados, escolhe a presidência. Durante os 4 anos, cada ano um é presidente. Então, fatalmente, você vai presidir, ao longo desses 4 anos, uma legislatura, um período legislativo. Não necessariamente. Vou colocar Mas você topa essa empreitada? Sim. E você sabe da responsabilidade de uma presidência da Câmara, porque ele iguala o seu poder, né, político quase que ao do prefeito municipal. É uma responsabilidade. Mas ainda falando da Câmara, nós, na década passada, de 90 especificamente, depois entrou no ano de 2000, nós tivemos muita dificuldade com a Câmara, com alguns institutos de gasto que a Câmara de Volta Redonda tinha, celulares, jeton, viagem. Como você vê isso para o conjunto? Como que você administra isso, na verdade? Ô Zezinho, essa inclusive é uma preocupação de todos os 21 vereadores. Para você ter uma ideia, eram 9 assessores, reduziram para 6 vereadores, para 6 assessores. E você tem uma ordem judicial do Ministério Público. Também, mas aí, né, todos em comum acordo, chegou no consenso e chegou realmente que havia essa necessidade de fazer essa reestruturação. E assim foi feito. E aí, só para você ter uma ideia, em dezembro do ano passado, os vereadores, nós abrimos mão do salário do 13º para poder fechar a folha. Para poder pagar os funcionários da casa. Certo. Então, quando você vê isso acontecer, você realmente vê que todos estão imbuídos em um só propósito, que é a preocupação
com a necessidade financeira do Legislativo. Mas o duodécimo da Câmara, ele tem um valor legal, né? Mas muitas vezes é questionado porque é um valor alto. E ainda tem mais um agravante, né? Às vezes também na votação do orçamento, os vereadores ainda votam a quantidade de dinheiro que pode ser mexido através de medidas emergenciais que vêm do Executivo, ou que ele possa demandar obra, demandar pedidos extra. Como é que você trabalha isso? Assim? Com relação a essa dotação, ela é aprovada e a Câmara não consegue remanejar para a Câmara, não. A Câmara pode remanejar as mensagens vindas do Executivo em prol do Executivo. Na Câmara, uma vez estabelecida a dotação orçamentária do Executivo que vai enviar para a Câmara... Ela deve cumprir... Ela cumpre. Tem que ser cumprida. Não tem como remanejar. E devolver dinheiro se for o caso. Sim. E a sobra, quando tem sobra, tem que ser devolução. Agora, tem que haver devolução. Com toda a verdade, nós temos dificuldade da transparência, porque a internet, lá o site da Câmara não mostra com detalhes onde a Câmara gasta esse dinheiro, os salários dos vereadores, quantos servidores há na Câmara, até falar em servidor. Quando que vai ter concurso público na Câmara? Na nossa legislatura, teve concurso para a área de informática, acho que foi chamado 2. Mas então não está funcionando a informática. Está com dificuldade a informática? Vou até ver isso, porque isso é lei, inclusive, o portal da transparência. Isso, inclusive, é lei. Porque não está assim atualizado. Então, fica um apelo, vereador, vou ver isso. Para nesse mandato, né, que você procure transparecer, faz a democracia ficar melhor. Eu acho que nós temos que dar transparência em tudo que nós fomos fazer na vida, tudo. Perfeito. E essa questão do portal da transparência, do site, eu não sabia que está inoperante. Eu vou chegar lá hoje, eu vou conversar com a administração, vou conversar com o presidente, para ver o que está acontecendo. Agora, vereador, falando de participação popular, ainda assim, qual é o seu maior desafio que você vai enfrentar no que diz respeito à relação com os movimentos sociais? Porque a sociedade de Volta Redonda é muito atenta, crítica, multifacetada. Qual vai ser o seu instrumento de ligação com esse segmento? Ô Zezinho, conforme eu disse, eu quero estar à disposição da população de Volta Redonda, quero exercer participação popular. Eu faço política sempre pautada no interesse coletivo, no interesse da maioria. Quero sim participar das audiências públicas, quero participar dos movimentos sociais, quero estar junto com a população de Volta Redonda de mãos dadas. Porque conforme você sabe, não é fácil. Eu vejo muitas das vezes as pessoas querendo se candidatar a vereador. Mas se Deus abençoar, será que a pessoa sabe o comprometimento dela com a população de Volta Redonda, com a cidade, a responsabilidade cada vez maior? Porque você não pode fazer política pensando em você, tem que fazer política pensando no todo, pensando no coletivo. Verdade, o vereador tem toda razão. E para fazer política, a política é a arte de se relacionar. No próximo bloco, ele vai falar como ele vai se relacionar com o novo executivo que assume o poder em 2017. Um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos. O que me chamou mais atenção, primeiramente, foi a estrutura mesmo. O que a faculdade disponibiliza para a gente em termos de sala, de laboratórios, com equipamentos modernos e mais da última geração mesmo, desde as aulas práticas até a teórica dentro da sala. E pontos positivos, eu só tenho a elogiar, os professores são muito bons. Processo Seletivo Medicina 2017. 100% das vagas pelo Enem. Acesse unifoa.edu.br/medicina. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda oferece a você e toda a sua família os melhores serviços na área de saúde. A AAPVR conta com especialidades médicas nos centros de saúde de Volta Redonda e Barra do Piraí, onde você, associado, além de não pagar pelas consultas, ainda recebe descontos em diversos tipos de exames. E mais, você não precisa ser aposentado ou pensionista para garantir esses benefícios. Seja um associado contribuinte. Saiba mais em aapvr.org.br. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda. Administração Ubirajara Vaz.
Programa Cidadania Consciente, hoje conversando com o vereador Jari, o vereador mais votado em Volta Redonda, em outubro de 2016. Vereador, você falava que política de diálogo, de participação, de relação com o outro, relação com a cidade e também diálogo entre vocês, porque a Câmara é muito interessante. Diferente do Executivo, onde tem um pensamento mais programático de ação, na Câmara você tem 21 pessoas que representam diferentes setores da sociedade. Um ligado a uma religião, a um grupo social, a um setor empresarial, a um setor de serviço. Essa coisa multifacetada, ela precisa dialogar com o Executivo. Teremos um novo Executivo em Volta Redonda, em 2017, num momento singular da história de Volta Redonda. É porque, na verdade, provocou-se uma mudança. Você, vereador, antes dessa mudança sinalizar como que vai ser o relacionamento do vereador Jari com o Executivo, o novo Executivo Municipal. Zezinho, seja quem for o prefeito, em 2017 vai passar por um momento difícil para poder administrar. E eu sou sabedor disso porque eu venho acompanhando o orçamento, venho acompanhando a dotação, e somos sabedor que caiu muita receita. Então eu quero dizer, seja quem for o prefeito em 2017, estou aberto ao diálogo e pode contar comigo. Tudo que for em prol da população, tudo que for para poder melhorar a cidade de Volta Redonda, pode contar comigo, pode contar com o Jari, porque conforme eu disse, eu faço política pautada no interesse coletivo, no interesse da maioria. Então eu estou disposto a contribuir da melhor forma possível. Mas especificamente, assim, a gente sabe que na arte da política, sem fazer comparações, nós estamos vendo o governo federal que abocanhou parte do executivo com alguns instrumentos de barganha, de negociação, e às vezes ele usa a palavra diálogo, mas atrás do diálogo há outras coisas. A exemplo agora da PEC 241, que na verdade está sendo muito criticada por setores importantes da sociedade civil, dos movimentos sociais, do judiciário, do Ministério Público, e que os parlamentares eles estão firmes no seu propósito porque há um compromisso com o executivo. No caso, um prefeito ele não administra sozinho, ele precisa de ter uma relação importante com os vereadores. Especificamente, no trato, no diálogo com esse executivo, o que é primordial para você? Primordial para mim é o diálogo, fundamental. Porque, conforme eu disse, nós temos que estar de mãos dadas num só objetivo, que é a cidade e a população de Volta Redonda. Mas, por exemplo, vai haver demissões, porque vai faltar dinheiro. Como o vereador vai lidar com essas realidades? Sim, vai haver demissões, como no Brasil inteiro hoje, nós passa aí por uma crise aí, né, enorme com relação ao desemprego. E a Prefeitura de Volta Redonda, nós somos sabedor que vai ter que enxugar pelo menos 15% do pessoal, para que possa administrar de forma adequada. Eu sou sabedor disso. Então, nós vamos ter que tentar fazer junto ao prefeito... Mas quando você fala em enxugar, você está olhando para os cargos em comissão. E também tem os cargos de concurso, naturalmente não. Não, os cargos em comissão. Inclusive, Mas 15% chega a que número, assim, na sua avaliação? Eu tenho que ver, eu não vou chutar, né? Mas 15%? O número 15%. Mas na Câmara também vai ocorrer... Na Câmara já foi feita, né, a redução. Quando você fez a redução de 9 para 6 assessores e reduziu outros cargos comissionados, eu acho que foram 14. Hoje o vereador tem quantos assessores? 6 assessores. 6 assessores. Que, na minha opinião, Zezinho, eu que pratico esse projeto Vereador no Bairro, que a gente tem que ir para o bairro toda segunda e quarta-feira, e na terça e na sexta entregar panfletagem em todos os bairros, dizendo que nós vamos estar nos dias segunda e quarta, ouvindo a população, depois correr atrás das tarefas, das demandas, né, que a população solicita. Eu entendo que 6 assessores está de bom tamanho. Dá para cumprir. Sim. Eu lembro que a Câmara tinha 2 assessores, depois pulou para 3, chegou a 20 e tantos, né, e hoje
está com o número que você considera razoável. Mas ainda falando da relação com o Executivo. O Executivo, então, ele terá um embate, né, nessa questão. Primeiro, o orçamento que já está pronto, mas ele reduziu. Ele vai enxugar a máquina. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você, nascido em Volta Redonda, estudou aqui, tem uma trajetória bonita com os seus familiares. Você tem quantos anos? Tenho 42. Tem 42 anos. A cidade tem 62 anos, vai para 63 anos. O organograma da cidade, administrativo, ele nos parece muito pesado. São mais de 30 órgãos entre secretaria, fundações, autarquias. E administrar isso requer muita habilidade. Você não considera uma máquina pesada do município que precisa se fazer uma reengenharia administrativa? Sim, vai ter que enxugar as secretarias também. Quando eu falo então reduzir, você defende redução dos números de secretaria? Sim. Quando eu falo reduzir, é num totante, no geral, secretarias e outras coisas mais que porventura, possam ser cortadas. E eu vou fazer um apelo para o prefeito, seja ele quem for em 2017, para que possa dialogar com as empresas, para trazer empresas para Volta Redonda, para que nós possamos estar abrindo o mercado de trabalho, para suprir essa dificuldade hoje. Você tocou num ponto de grande desafio para a cidade, né? Nós temos, por exemplo, uma discussão que foi feita dos movimentos sociais de espaços públicos ociosos. E acredito que o novo prefeito, né, até nas suas campanhas se falou desses espaços, para operacionalizar esses espaços. Agora, a Câmara vai precisar, né, estar bem coesa naquilo que é essencial para a cidade, né? Vai ter que guardar algumas pedras da campanha do lado para poder enfrentar essa realidade, porque a população, ao tomar a decisão da escolha desse novo prefeito, ela também fez uma escolha para os vereadores. E por falar nisso, nenhum dos prefeitos teve maioria na Câmara em vereadores. Por que se deu a isso? Por que o prefeito eleito não tem uma quantidade grande de vereadores do seu partido? Ô Zezinho, eu tenho que falar por mim, né? Eu, por exemplo, desde 2013, quando assumi, todos sabem, não escondo de ninguém, que eu faço parte do governo, né? Porque quem viu o governo Neto sabe que a cidade de Volta Redonda cresceu muito, e todas as atitudes que foram tomadas em prol da cidade de Volta Redonda foi para a melhoria da cidade. Por isso eu sempre estive presente e acompanhei de perto o atual governo. E nunca fui oposição ao governo. Nunca cheguei no prefeito e pedi ao prefeito algo, foi o Jari, algo em benefício próprio. Sempre para Volta Redonda, sempre pensando no bem comum. Então eu faço política desse jeito. E com o próximo prefeito, se ele for bom para a cidade de Volta Redonda, se ele pensar na cidade, se ele pensar no coletivo, ele pode ter certeza que ele vai ter o Jari como parceiro. Então, está aqui o Jari, de público, assumindo um compromisso com a sociedade de Volta Redonda, com a comunidade. Nós estamos finalizando o nosso programa. Eu gostaria que o Jari desse sua palavra final e desejar, né, te cumprimentar pela sua vitória e muito sucesso no mandato a serviço da comunidade. Suas considerações? Eu quero dizer a toda a população de Volta Redonda que nós estamos com o nosso gabinete de portas abertas para toda a cidade, para toda a população. E vou fazer também um apelo para que toda a população de Volta Redonda possa participar das sessões plenárias, segunda, terça e quinta-feira, após as 18 horas. É muito importante a presença da população de Volta Redonda na Casa Legislativa, na Câmara Municipal. Muito obrigado a toda a população de Volta Redonda que me concedeu a oportunidade de ter 4.392 votos. Em 2017 estaremos lá pensando no interesse coletivo, pensando no bem comum. Muito obrigado, vereador, e sucesso. Obrigado a você, Zezinho. O programa Cidadania Consciente volta na semana que vem. Um abraço.